Ana Célia Gomes é produtora e realizadora audiovisual, cultural, comunicóloga, pós-graduanda em cinema, mestre de cerimônias, poetisa e defensora da causa animal. Antes de assistir à nossa entrevista, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para continuar sendo avisado pelo YouTube que tem vídeo novo. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Igor. Boa tarde a quem está nos acompanhando a partir de agora. É um prazer muito grande estar aqui, desde já, muito grata pelo convite. A satisfação é nossa também ter mais uma sumerense, né, contribuindo no segmento de cinema, né? E eu gostaria, para começar o nosso bate-papo, Ana, que você falasse um pouco da sua trajetória, certo? Da sua carreira aí no mundo cultural, né? Audiovisual. Na verdade, assim, desde pequena eu sempre fui apaixonada por esse mundo da arte e da cultura, né? Meus pais, desde pequeno, me levavam para ver congressos de violeiros, então tem nomes que, para mim, de violeiro já são bem conhecidos, porque pequenininha eu lembro de ir para os congressos, né? E achava muito massa aqueles homens lá fazendo aqueles versos, assim, de cabeça, eu ficava fascinada. Também tinha a questão da minha irmã, que sempre gostou de poesias também. E aí eu fui criada nesse universo, né? De você conhecer o que a gente tem de bens culturais. Então, assim, na adolescência eu fiz teatro, fiz balé, fiz dança também. A gente participou, eu tinha inclusive um grupo, né? Que o Roberto, que é um grande amigo, ele coordenou, que era o Desiderata. Então a gente fazia peças teatrais. A gente se apresentou aqui em Sumé e também em outros lugares aqui na região. Então, o mundo da arte sempre me fascinou. E eu sabia que eu queria, na minha profissão, fazer algo voltado para isso. E cinema sempre foi aquele mundo encantado de magia, né? Como se você pudesse se transportar para um outro mundo, para conhecer histórias. E aí eu fui fazer faculdade de comunicação social. Na época eu tinha trabalhado aqui na Rádio Cidade. E aí foi uma experiência muito rica também, porque aí abriu portas para que eu realmente pudesse ver que tinha um curso de comunicação social, e dentro do curso a gente vai conhecendo, né? Tem várias áreas. Eu tenho uma habilitação em jornalismo, né? E aí eu vi que eu queria viver de cinema e que através do curso isso seria uma possibilidade. Foi então que mudou a grade curricular do curso. Até então era a monografia, a temida monografia. Mas como eu queria fazer cinema, eu queria fazer um filme. Nessa tua trajetória, isso foi em 2005, final de 2009, quando você estava concluindo, você tinha a opção, né, entre você fazer o vídeo ou uma revista. E aí vocês optaram pelo documentário. Quando eu fui fazer a matrícula, que aí a gente começou a saber que tava essa possibilidade de mudança na grade curricular do curso, né, da UEPB, aí tinha a possibilidade de fazer um vídeo, fazer um curta-metragem. Aí eu, na hora, digo, eu quero fazer isso. Mas conta como foi a questão do professor, que você buscou nele apoio, né? Então, aí, professor, quando a gente foi fazer essa matrícula, aí tinha uma amiga minha, que na época morava em Monteiro, e eu disse: Karen, né, vamos fazer um filme, vamos chamar Samuel. E aí poderia ser 3 membros, né, para fazer. E aí eu chamei a Karen e o Samuel. E aí eu tive a ideia de dizer, eu disse: gente, olha, tem um artista na minha terra chamado Miguel Guilherme, que é pintor, poeta, um artista maravilhoso, escultor, assim, um poeta fantástico, que a gente tem que levar essa história para a telona. E aí eles toparam de cara. E aí vamos atrás de um orientador, né? A gente ia fazer essa obra audiovisual e a gente paga algumas cadeiras. Na verdade, no curso de comunicação social, a gente paga uma cadeira eletiva, que era de cinema, com o professor Rômulo, e também tinha o professor Luiz Custódio, que eu costumo dizer que ele foi um anjo na universidade para a gente, porque a gente teve muita oportunidade de colocar em prática o que a gente via na teoria. E a gente convidou o professor Luiz Custódio para orientar. Ele, que era do movimento cineclubista em Campina Grande, ele, junto com o professor Rômulo e Romero Azevedo, com Braulio Tavares, Marcos Agra. Então, o professor Custódio disse: eu oriento. Aí eu lembro até como se fosse hoje, que a gente brincou com ele: esse professor, o senhor é mais doido do que a gente, porque vai orientar. Era a primeira, na verdade, Menino Artífice, que é o documentário em homenagem a seu Miguel Guilherme, foi a primeira obra audiovisual produzida para a conclusão do curso de comunicação social na UEPB. E assim foi uma experiência riquíssima. Quem dirigiu, quem roteirizou, quem produziu, quem filmou, sabe, quem fez parte da montagem. E assim, sem recurso nenhum, os nossos pais, os nossos familiares,
quem ajudaram, né? A gente fez as gravações em Campina, então quando veio para cá, minha irmã emprestou o carro, meu irmão dirigiu. Quando a gente foi para o Pernambuco para fazer as filmagens em Sertânia, onde tem obras dele, de seu Miguel Guilherme, o irmão da minha amiga emprestou o carro, aí o pai dela deu dinheiro pra gente colocar combustível, então foi desse jeito, né? O Samuel que emprestou a casa lá pra gente poder ir fazer, o computador. Então a gente acabou fazendo essa obra sobre seu Miguel Guilherme, e aí a gente teve a grata alegria de, no ano de 2010, ser agraciado com um prêmio pela Academia Paraibana de Cinema como melhor documentário daquele ano. E a gente ficou muito feliz, assim, porque não era o reconhecimento do trabalho que a gente fez com muito amor, mas era o reconhecimento da obra de seu Miguel Guilherme, sabe? De um artista que contribuiu tanto, não só para a nossa cultura local, mas contribuiu para o nosso estado, para a nossa região. Seu Miguel Guilherme tem obras espalhadas por vários lugares, em São Paulo, inclusive, no exterior, a gente... Igrejas, né? Igrejas, então, assim... fantástico quando a gente recebeu esse prêmio, porque o cinema, ele te proporciona isso, Igor. O que é que você acha que se deu, assim, a importância desse documentário, Ana? Assim, apesar de ser um trabalho pioneiro também, mas o que é que você acha que foi a grande surpresa de vocês receber esse prêmio por até então, naquele momento, o artista Miguel Guilherme não era, digamos que ele ainda estava no anonimato, né? Uhum. Eu acho que contar essa história, levar a genialidade de uma pessoa que viveu de forma simples, mas que mostrou que a simplicidade é que mora a beleza, E ele estava sabe? imerso no dia a dia cultural, produzindo, vivia arte, respirava arte. Ele construiu uma máquina de cinema. Se você assistiu o documentário, o seu Leonardo disse que ele construiu uma máquina de cinema. Então, assim, gente, isso é fantástico. Lá os filhos assistiam. E ele tirava as crianças das ruas e levava para o ateliê dele para mostrar cinema, para mostrar pintura, para mostrar, até é interessante porque tem uma parte que Dona Socorro Silva fala, que ela foi aluna dele, que tudo ele reciclava. Ele dizia que na arte nada se perdia, nada se desperdiçava. Tudo poderia ser utilizado para virar arte. Então eu acho que levar essa genialidade de seu Miguel Guilherme para a telona foi o grande diferencial. Porque a gente fala de tantos artistas lá de longe e esquece de olhar para o tesouro que a gente tem dentro de casa. E Sumé é muito rica culturalmente. Sumé tem histórias, meus amigos até brincam que eles dizem que eu só quero fazer filme sobre Sumé. Em Sumé eu digo, eu tenho como se minha terra tem tanta história boa pra gente contar. Então, assim, foi incrível. O cinema me dá, né, o tesouro aqui. Exato. Então, assim, contar essa história de seu Miguel Guilherme, levar para pessoas, eu lembro que o querido e saudoso professor Wellington Pereira, a quem, assim, eu tenho um enorme carinho e a gente sente muita falta, né, que foi uma das vítimas da pandemia e, infelizmente, desse atual desgoverno que a gente está aí no país. Ele falava, né, do quão importante a gente se reconhecer, ver a nossa representatividade, essa sensação de pertencimento. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de Sumé, no Cariri paraibano. Eu sempre reforço isso. Lá do interior, a minha terra que tem raízes riquíssimas, que tem talentos inimagináveis, que as pessoas acham engraçado. Que teve uma pessoa que veio falar comigo e dizer, nossa, que riqueza que tem a tua terra. Eu digo, pois é, o cinema nos proporciona isso. Contar a história, seu Miguel faleceu em 1995, mas olha só, a gente está hoje em 2022 e a obra de seu Miguel Guilherme vai perpetuar por gerações, né? E aí você acaba, Ana, que através do teu trabalho, da sua visão, você acaba orientando, dando norte para que esse processo assim, de democratização, né, do audiovisual se propague e a gente consiga levar para mais pessoas, como você disse, inclusive as pessoas daqui que desconhecem a obra de Miguel Guilherme. Por isso que logo em seguida, né, quando eu fiz a obra de seu Miguel Guilherme, junto com o Samuel Dias e a Karen Vasconcelos, aí eu queria fazer uma outra obra. Eu acabei fazendo um curso de produção de documentário e ficção com um grande amigo, André da Costa Pinto, que é um cineasta paraibano, que eu também sou fã de carteirinha e a gente trabalha junto já há muitos anos. E aí, nesse curso com o André, acabou que eu... no curso, ao término do curso, acabei fazendo um outro curta-metragem chamado Arrumando as Malas, que foi justamente contando essas histórias de quem
vai para uma cidade para fazer faculdade, constrói lá, passa anos e anos lá, constrói laços de amizades, de amor, e aí quando se forma tem que ir embora. Então eu quis justamente retratar isso. E na época eu estava morando em Campina Grande, mas antes de fazer faculdade eu passei um ano fazendo cursinho e eu ia para Campina Grande todos os dias no ônibus, né? Então, realidade de muitos de nós aqui, né? Muita gente que enfrentou essa dificuldade, e quando eu fui morar lá, foi bem difícil esse processo, porque é difícil você sair da sua casa, mesmo sendo aqui perto, 136 quilômetros já de Sumé para Campina Grande, mas você deixar a sua família, você tem que ter sua independência, aprender a se virar sozinho, e você constrói laços. E aí quando esses laços estão estabelecidos, você tem que ir embora. Então Arrumando as Malas retrata isso, né? Onde é possível a gente acessar esses curtas, em breve eu vou estar colocando à disposição também na internet, e a ideia também é exibi-los aqui. Eu já fiz uma exibição aqui em Sumé, e através da Mostra Sumé de Cinema também a ideia é exibir esses filmes. Logo em seguida também tem um documentário que eu sou apaixonada. Na última sexta-feira, dia 7, né, você e um amigo se reuniram, né? Para quem não sabe, a Ana já está nos preparativos aí para a segunda mostra cultural, né, que está prevista para setembro desse ano, né? De cinema. Aí eu queria que você falasse, lógico, você não pode dar muita spoiler, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de como é que está sendo a preparação e o que é que o povo de Sumé pode esperar para essa mostra. Vai ser realizada na praça, em que lugar? Eu queria que você... Vai ser em praça pública. A primeira edição aconteceu no ano de 2019, que foi em março. Foi próximo ao aniversário da cidade, e a gente conseguiu fazer porque teve o apoio da prefeitura, e essa é uma questão que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da cultura, lutamos muito por políticas públicas que nos deem condições de fazer o nosso trabalho, né? E infelizmente a gente está aí agora com um retrocesso gigante com esse desgoverno que a gente está aí, mas lutando diariamente para a gente conseguir essas políticas públicas. Espaço, né? Exato. E aí em 2019 eu consegui fazer... Tinha esse sonho, né? Até dizia, meus amigos me chamam para fazer cinema na casa deles. E o meu sonho era trazer meus amigos para fazer cinema na minha casa. E aí esse sonho aconteceu entre 29 e 30 de março de 2019, com a participação de em torno de 40 realizadores e realizadoras da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio de Janeiro. E aí foi quando foi exibido o meu terceiro documentário, que é Sala de Reboco, a história de Zé Marculino, que é outro artista fantástico. Eu queria que você falasse também, assim, para quem nos acompanha, como se deu, onde foi gravado, assim, falar um pouquinho do... Sala de Reboco foi um roteiro que foi selecionado pelo o edital Lindo Arte Noronha, que infelizmente já está há alguns anos sem acontecer aqui através do governo do estado. E aí com esse edital a gente conseguiu fazer... Foram 6 dias de gravações em 6 cidades diferentes de 2 estados, que foi Paraíba e Pernambuco. A gente começou gravando em Caruaru, com Fátima Marculino, que é a primogênita. Ele provavelmente também vai estar incluso na programação da segunda mostra. Ele esteve na primeira mostra. Ele esteve na primeira mostra. A gente fez a exibição, inclusive, em uma semana cultural que a prefeitura promoveu, também foi exibido em praça pública. E aí a gente começou gravando em Caruaru, gravamos em Sertânia, gravamos em Afogados da Engazeira, gravamos em Tabira, na Prata e gravamos aqui também. E aí na época a gente teve a felicidade de poder contar com o depoimento da esposa de seu Zé Marculino, que era uma criatura assim maravilhosa, e graças a Deus que ela conseguiu ver o trabalho pronto, né? Porque ela faleceu pouco tempo depois que ela viu o trabalho. Assim que o filme ficou pronto, eu fui com os amigos e a gente fez uma exibição para os familiares dele lá na casa dele, lá no Pernambuco. Foi alguma coisa gravada em Serra Talhada também? Também, em Serra Talhada também. Nós gravamos também em Serra Talhada. E aí a gente exibiu lá para a família, e depois ele seguiu por alguns festivais de cinema. Então, assim, eu fiquei muito feliz por a esposa de seu Zé Marculino ter podido ver essa obra, sabe? Em vida, né? E muito grata à família de seu Zé Marculino por me permitir, junto com os meus amigos,
contar essa história. E é bacana que, assim, todo mundo conhece Sala de Reboco, né? Quando você canta, eu chego para as pessoas, você sabe quem é o compositor daquela música? Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E as pessoas ficam, meu Deus, é ele que é o compositor, eu não sabia, eu gosto tanto dessa música, porque Sala de Reboco é uma das composições mais tocadas no Brasil e que foi mais regravada. Tem inclusive uma brasileira que toca ela numa orquestra no exterior, nos Estados Unidos. Então, assim, tem Sala de Reboco em canção de niná. Olha só que maravilha. Então, assim, foi outro gênio que Sumé teve, que foi Zé Marculino, né? Com a sua sensibilidade para a poesia, para cantar a natureza, para cantar o nordestino. E o que admiro na obra do grande Zé Marculino é porque ele retratava o nordestino, a nordestina, não com tristeza, mas mostrando que era um povo forte, sabe? Que não ficava se lamentando, mas que enfrentava as adversidades, que via as belezas que tinha na sua terra, como uma noite de lua cheia, como os passarinhos, sabe? Como o próprio Nicodemos, que era um homem que era sério, mas quando ia pra dança, né, passava a noite todinha dançando e se divertia daquele jeito. Então, assim, é muito mágico essa forma como ele conta a natureza, como as músicas dele têm essa sensibilidade. E aí foi exibido em 2019, na primeira edição da Mostra Sumé de Cinema. Como você disse, a gente já está nos preparativos. Eu tive em reunião semana passada com um grande amigo, Marcelo Paz de Carvalho, que é um produtor maravilhoso, que inclusive ministrou uma oficina aqui na primeira edição. E aí a gente já começou a pensar nessas ideias para essa segunda edição, que vai acontecer de 2 a 4 de setembro. A ideia é fazer em setembro, porque na primeira edição a gente pegou uma chuva. Nossa, foi bem tenso mesmo, porque foi uma noite de chuva, assim, de raios que você via, e quem tem amigos tinha um tesouro, né? Porque aí meus amigos, não, Ana, a gente vai manter, vamos lá, vamos esperar passar a chuva. Mudou o local, foi na praça pública, a gente só fez colocar as cadeiras, os meus amigos colocaram as cadeiras debaixo de tendas, que a gente tinha 2 tendas, porque tinha exibição fotográfica de um grande amigo, o João Carlos Beltrão, que é um excelente diretor de fotografia. E aí a gente acabou fazendo a exibição, mesmo com chuva, com toda aquela agonia, mas no final deu tudo certo. E a ideia é, de novo, fazer em praça pública. A ideia é essa, democratizar o acesso à arte, sabe? E fazer oficina para crianças. Nessa nova edição também a gente está com outras ideias. Eu tenho um sonho muito grande também, que é de fazer uma projeção na Serra, né, onde tem um letreiro do nome de Sumé. É um dos meus grandes desejos, é fazer uma noite de exibição lá, uma noite de lua cheia, com céu estrelado. O cenário é magnífico, né? É roteiro para filme, né? Que inclusive teve nesse meu próximo filme de Agora à Espera. É isso que eu queria que você falasse agora. Eu queria que você falasse um pouco como é que tá, que você fez recentemente uma postagem lá no Instagram, né, com o Flávio José, que ele apresentou e tudo. E eu queria que você falasse como é um curta ou é um filme também? É um curta-metragem. A Espera. Me fala um pouco, uma sinapse, assim. A Espera é um poema que eu fiz e inclusive eu fui com ele selecionada num projeto que é muito bacana dos professores Torquato Joel e Virginia Gualberto, né, que é o Jabre, que tem o Jabre de roteiro. Então tem esse processo do Jabre que é muito bacana. A gente vai para um local, fica em imersão, vai estudar sobre roteiro, vai ver filmes, e aí com esse roteiro eu acabei indo participar desse projeto que é muito bacana e que já acontece há mais de 10 anos aqui na Paraíba. E é espelho, inclusive, para outros estados. E aí acabou sendo selecionado nesse edital da Lei Emergencial, da Lei Aldir Blanc, que veio para dar um respiro, né, para trazer um pouco mais digamos assim, de tranquilidade, de certa forma, nesse momento tão difícil em que a arte e a cultura pararam. A gente ainda está em pandemia, nós ainda estamos vivendo tempos pandêmicos, é preciso ressaltar isso. E os trabalhadores da arte e da cultura foram um dos primeiros a parar, e com certeza vão ser um dos últimos a voltar. E aí, as contas, a gente tem conta para pagar, como todo e qualquer outro profissional. Exato. E aí, como é que ficou o seu tempo até a questão da dificuldade logística, né? De você produzir, de você ter que ir a campo, de você buscar
o cenário, você construir, assim, ter elementos necessários para que vocês consigam trabalhar. Como é que foi para você? A gente passou mais de um ano parado, né? Então, assim, quando a gente voltou em 2021, quando foi para gravar, eu lembro que o primeiro curta que eu fui gravar como diretora de produção de um amigo, do Marcel Henriques, a gente foi, assim, assustado porque é um novo cenário, né? Então, todo aquele cuidado e com um recurso pouco. Um recurso menor, um recurso precarizado, como a gente costuma dizer. Então a gente foi fazer o nosso trabalho com um recurso precarizado e ainda tendo que ter um cuidado a mais e um gasto a mais com toda a segurança da equipe. Porque a gente estava falando do bem mais precioso de cada um, que é a vida. Então a gente teve que máscara o tempo todo, então ter aquele cuidado de trocar máscara o tempo todo, de comprar as máscaras adequadas, tipo a N95 que eles recomendam, que é a que garante maior segurança, de estar com álcool gel e álcool líquido o tempo todo, de manter o distanciamento social, sabe, da alimentação, de você não poder aglomerar, de estar o tempo todinho ali, higienizando tudo, comprando produtos para higienizar o local onde a gente pegava nos carros, onde a gente sentava. Então, assim, foi assustador, né? Ainda é, porque você vai para um set, você vai tentando ter todo o cuidado com a equipe, fazer testagem na saída, fazer testagem ao término de toda a gravação da obra audiovisual. Então, assim, quando foi para gravar a Espera, que aí foi agora, que aconteceu em agosto de 2021, a gente conseguiu o apoio aqui da Prefeitura, a Secretaria de Saúde também que nos apoiou com testagem. A gente fez testagem na entrada, antes de começar as gravações, fez testagem ao término das gravações. Eles nos concederam máscaras, N95, álcool. A UFCG apoiou com face shields também. Sim. Apesar de incomodar, mas tinha pessoas que queriam. Então a gente dava essa opção, né, para as pessoas utilizarem, e aquele cuidado de estar trocando a máscara de 4 em 4 horas, né? Todo aquele cuidado do distanciamento. Então, assim, foi bem tenso pra gente, pra voltar e fazer tudo isso. Mas a gente, assim, conseguiu fazer com muito amor, que é o que a gente faz, né? Nós, enquanto trabalhadores da arte e da cultura, a gente tá colocando ali um pedacinho nosso. É, né? Muita entrega, né? É total. E eu costumo dizer que a arte me salva todos os dias. E eu me emociono completamente porque isso me faz feliz. Sabe? É o que eu escolhi, às vezes eu digo, eu não sei se foi a arte que me escolheu, se fui eu quem a escolhi. Inclusive você me chamou a atenção para um dos poemas, né, que eu li todos eles, e que se chama Sobrevivendo em Tempos Tenebrosos, né, que você diz que, eu não sei que relação, porque assim, geralmente quando o artista ele fala de música, né, ele vai compor, por exemplo, ele vai compor ou ele vai falar alguma coisa da alma, o escritor, né? Ele sempre deixa muita coisa subjetiva, né? Então, para quem está de fora não consegue decifrar bem. Mas eu creio que é uma coisa muito subjetiva sua, que inclusive tem muito apelo com relação tanto à situação, né, atual do governo, como à questão da sua resistência, né, quanto um ativista cultural. Que é assim a questão, Ana, que você fala de que você não se envergonha, né, de demonstrar sua sensibilidade, né? Mas você se preocupa e você tem medo de parecer, né, de transmitir, de ser um pouco a questão da humanidade, né? Isso que você fala em poucas palavras. Eu não consigo recordar exatamente, mas aquele poema me chamou bastante atenção. Porque assim, nesse poema, né, de Sobreviver em Tempos Tenebrosos, eu falo muito disso. A gente foi feito justamente no ápice da pandemia, né, naquele momento que a gente ainda estava naquela briga por vacina, sim, com todos os desmontes que a gente está vivendo aí no cenário, não só cultural, mas de todo o retrocesso que o Brasil está vivendo agora, com um ser maligno que está na presidência, que tripudiava de mortes. Eu perdi pessoas, famílias e amigos para a pandemia. Eu perdi um amigo de 40 anos, o Eli Marques, que é um dos maiores montadores que a gente tem, e ele não teve a chance de se vacinar. O professor Wellington Pereira foi também uma das vítimas. Eu perdi mais outros 2 colegas de profissão, um do Rio de Janeiro, um cineasta do Rio de Janeiro, e um do Rio Grande do Norte. Então, assim... Teve um também que foi indicado por você através do professor Luiz Custódio, né? Que você tem foto dele também no seu Instagram. E então assim, foram pessoas que, e mesmo que não tivessem sido, eu perdi uma prima e o esposo dela, mesmo que não tivessem sido pessoas próximas a mim, ou amigos, ou familiares, mas se colocar no lugar do outro, da dor do outro. Eu não preciso passar pela mesma dor para eu ter empatia,
para eu saber que aquilo ali está fazendo alguém sofrer, que alguém perdeu um amor, perdeu um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou um filho. Então, assim, quando eu fiz esse poema foi justamente por isso. Nunca tive vergonha de expressar a minha sensibilidade, sabe? Eu teria vergonha de não ter humanidade. Eu teria vergonha de não fazer o meu trabalho com amor e fazer bem feito. A minha profissão é o que eu digo, é o meu nome que está ali. Então, eu me entrego de corpo e alma, assim, totalmente ao trabalho que eu vou fazer, porque é o que eu amo fazer, sabe? Cinema realmente é a minha vida, é o que eu tenho prazer em fazer, é o que me faz feliz. Meus amigos até dizem que meus olhos brilham, mas é porque é um mundo que salva. E a gente viu quanta arte foi importante nesse momento que a gente ficou recluso, né? No momento em que teve o lockdown, que a gente teve que ficar dentro de casa, o que foi que nos salvou? Foram os filmes, as séries, foram as músicas, né? Foram os poemas, né? Foram os artistas circenses que conseguiram gravar, fazer suas apresentações através do audiovisual, e a gente vê o quanto isso é importante. Claro que vai ter pessoas que vai pegar o que é bom e vai sempre deturpar, vai colocar para o mal, mas é o que eu digo sempre. O bem existe mais do que o mal. É porque, infelizmente, o mal faz muito barulho. E cada um de nós mudar essa situação. Então, eu acho que a arte, ela traz isso. Ela tem esse poder transformador. Porque ela não é só entretenimento. Ela é educação, ela é lazer. Ela é uma forma de valorização da sua identidade, daquela sensação de pertencimento. O cinema me traz muito isso. E quando eu fui fazer o poema sobre a espera, eu disse, não, eu quero gravar em Sumé, na minha terra. E vocês vão descobrir no decorrer do assistir do filme do que se trata. Na verdade, a espera fala sobre amor, fala sobre anseios, sobre a gente enxergar a vida, toda forma de vida existente nesse planeta. Da gente valorizar, da gente olhar o que existe ao nosso redor, da gente ter mais empatia, sabe? Da gente ter mais amor ao próximo, a tudo que está ao nosso lado. E em tempos tão difíceis, é preciso a gente ter essa amorosidade. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma força muito grande para enfrentar tudo isso, para dar um basta no que está acontecendo, mas é preciso que a gente também não perca essa docilidade de viver. E se você não acreditar em dias melhores, como é que a gente consegue sobreviver? Então a arte me puxa muito disso, nos dias que está difícil, nos dias que a tristeza aperta, que a saudade chega, eu olho e digo, não, mas a arte vem ajudar a gente, sabe? A gente vai sobreviver, a gente vai enfrentar esses tempos pandêmicos, esse desgoverno, e a gente vai conseguir contar uma nova história. A gente vai conseguir fazer com que o bem prevaleça. Muito bem. Ana, eu queria que você falasse um pouco também, porque assim, você é envolvida nesse mundo cultural e dispensa as apresentações, né? Porque você também é mestre em cerimônias e eu sei que é uma atividade que exige muita habilidade, né? Algumas qualificações. Como você se envolveu com essa questão dos eventos cerimoniais? O teatro sempre me ajudou, né? Desde a infância. Fazer teatro com o Robério, que é um grande amigo, Zito Júnior também, que é um super artista que a gente tem aqui em cima, então isso sempre me ajudou. E aí na faculdade de comunicação você tem que perder a vergonha. Por incrível que pareça, eu sou tímida. Algumas pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. Mesmo sendo tão falante, que eu falo bastante. E aí na faculdade a gente vai aprendendo, né? Assim, como se portar de frente às câmeras. Eu sempre gostei muito de ficar por trás das câmeras. Por isso que eu sempre gostei muito da questão de ser produtora. E direção eu estou no meu quarto trabalho, só como diretora. Mas como produtora já há muitos anos, inclusive produtora em festivais de cinema, né, de outros estados. Sim, aí você ainda produz filmes, curta-metragens da Taquarica do Norte, onde você conheceu José Mojica, quem sabe quem é? Zé do Caixão. Na verdade, desde 2013, eu estou como produtora, eu sou produtora desse festival lindo, que é o Curta Taquari, que está com inscrições abertas agora em janeiro até dia 30. Que foi um convite do amigo Alexandre Soares, e eu faço parte da produção desde 2013. É um festival lindo e também, por conta do Curta Taquari, eu acabei sendo convidada por um querido amigo do Rio Grande do Norte, o Raildon Lucena, que eu chamo carinhosamente de RV, para ser produtora no Curta Caicó,
desde 2019. Eles me viram trabalhando no Comunicurtas, que é um festival que tem em Campina Grande, que foi idealizado por André da Costa Pinto, que é um amigo meu, junto com mais outros 3 amigos, que idealizaram isso, e eu acabei trabalhando lá como produtora de 2007 a 2013. E aí os meninos acabaram me chamando e eu tô nessa produção do Curta Taquari desde 2013 e no Curta Caicó desde 2019. E assim, é muito rico isso, porque você vai aprendendo muito. Cada experiência é muito rica. E com relação a essa questão de ser mestre de cerimônias ou apresentadora, Você apresentou no Secas aqui, né? Apresentei. Teve uma noite que eu fui a apresentadora, assim, do Secas, que é maravilhoso, que a gente espera que volte. A Semana de Arte e Cultura do Sumé é conhecidíssima no estado. Essa programação, assim, foi foi um marco, né, para a cultura. Total, porque o Secas é justamente isso, ele engloba todas as artes, é muito bacana, né? As oficinas, né, as bandas, os eventos culturais. Maravilhoso, é um evento que a gente espera que volte o quanto antes, né, a acontecer, a ter essa continuidade. E aí em 2016 eu fui trabalhar numa empresa que organiza eventos científicos, a Realiza Eventos Científicos, e acabou que não estava dando para conciliar com os meus trabalhos de cinema. E eu fui chamada pelo André, esse meu amigo, que ia fazer um filme no Rio de Janeiro, um longa-metragem, e eu tive que recusar, porque eu estava trabalhando nessa empresa. E aí eu parei assim, eu digo, gente, eu quero viver de cinema. Se eu for esperar ficar favorável, não vai ficar nunca. E aí eu cheguei pro dono da empresa, que é meu amigo, eu disse, eu tô saindo da empresa. E pedi demissão e disse, vou me dedicar ao cinema. É disso que eu quero viver, não me arrependo, porque hoje eu sou freelancer da Realiza Eventos, que eu tenho o maior carinho. É uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, virou uma família, né, com os amigos que tem lá, o Alisson, que é o diretor. E aí acabou que deu para conciliar, porque hoje eu sou freelancer como apresentadora lá dos eventos, a Realize, que organiza eventos tanto inclusive a nível nacional, exato, tanto nacional como internacional, eventos na área de saúde, de educação, né, de ciências da natureza. Então assim, a Realize é uma empresa, agora mesmo eu participei de outubro até dezembro de vários eventos como mestre de cerimônias, de eventos tanto a nível nacional quanto a nível internacional. É interessante você falar isso. E isso, bacana é isso, porque deu para conciliar, sabe? E acabou que eu pude exercer. Mas o teatro o teatro que te ajudou a ascender na carreira, porque, como você bem disse, assim, para quem nos assistiu também, tem essa questão de você trabalhar oratória, né, de você interagir, exatamente. Isso é uma coisa que o teatro ajudou bastante, né? E eu gosto muito dessa questão, inclusive quando eu entrei na Realiza, eu pedi, foi uma das coisas que eu conversei com o Alisson, que é o diretor da empresa, para fazer uma forma diferente. Eu não queria ficar aquela coisa distante, sabe, do público. Eu queria essa interação, de você conversar, de fazer com que o participante do evento ele se sinta ali próximo de você. Então eu gosto muito dessa... O espectador é o cliente. Exato. E você tem que ter o filtro e medir ali o que é que ele quer, o que é que ele quer ver, né? Exato. Então é muito bom isso. E com os eventos, com os festivais de cinema, a gente, no próprio Secas mesmo, né, de você interagir com o público que está ali assistindo, de você ir dialogar, sabe? E fazer as pessoas se sentirem próximas, e até buscar saber dele qual é o ponto de vista que ele tem com relação a determinada arte. Exato. Né? Então, assim, acabou que quando eu vou para frente das câmeras para apresentar, eu me sinto extremamente à vontade. Claro que dá aquele friozinho na barriga. Isso é normal. Se você perder isso, você perde o encanto. Então, assim, tem alguma coisa errada. Então eu fico com aquele friozinho na barriga, mas é muito bacana. Muito. É uma das coisas que eu também tenho a maior paixão, é de apresentar eventos. Ana, para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem, ou você desse alguns conselhos para quem quer trilhar o teu caminho, que da mesma forma quer se envolver com a cultura, quer começar a ser produtor, idealizador, fazer cinema. Queria que você deixasse essa mensagem para o pessoal. Estudem, acreditem, porque olha só, é uma coisa que eu acho muito bacana. Eu estou há mais de 10 anos trabalhando com cinema, tanto em festivais quanto em produção de curtas e longas metragens. E o que eu digo acreditem nos seus sonhos, lutem. Porque é tão massa quando eu olho e digo, gente, eu venho lá do interior, e eu costumo dizer isso, né? Hoje eu estou, inclusive, como uma das representantes do Fórum Setorial
de audiovisual da Paraíba, pelo interior, com mais outros 3 amigos, que é a Isaura e o Diego, que são de João Pessoa, e o Laércio, que é do Sertão, e eu aqui do Cariri. E é massa porque, assim, você vai ocupando esse espaço e mostrando. Não é porque você tá no interior que você não pode ter acesso à arte. Você deve ter. A ideia de trazer justamente eventos para cá, de fazer uma mostra de cinema em praça pública, é justamente para mostrar que a arte ela tem que ser acessível a todos e todas, independente de religião, de sexo, de raça, de classe social. A arte é para estar acessível. O cinema não é para estar, as pessoas fazem quando eu digo, né, você trabalha com o quê? Com cinema, as pessoas, ai que chique. Não, gente, ela é para estar acessível. Sabe? Por isso que a ideia de fazer uma mostra em praça pública é para que a criança lá da periferia, lá da zona rural, ela também possa conhecer esse mundo. E se ela quer viver disso, que ela tenha acesso. E a gente briga e luta por isso, por políticas públicas. Então, assim, a arte ela tem que estar democratizada. Trazer uma mostra de cinema para a praça pública, fazer minicursos, mostrar esse mundo como é feito. E uma das coisas que eu pensei, justamente quando eu fui fazer esse meu 4º filme agora, A Espera, foi de fazer um concurso, que era um dia no set de filmagens. E aí as crianças faziam poema, foram selecionados dois estudantes maravilhosos, e eles foram passar um dia com a gente no set de filmagens, para ver como é que é feito um filme. E essa é a ideia, sabe? De mostrar que a arte está ali, bem pertinho. Então, assim, o que eu digo para você que quer fazer arte, seja no cinema, seja na dança, seja no teatro, seja no circo, corra atrás, estude, acredite. A arte é para todos e todas, sem exceção. E assim a gente vai levando esse trabalho, essa sensação de pertencimento. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou de Sumé, no interior da Paraíba, no Cariri paraibano. Estou fazendo cinema, sabe? Quando eu vejo as pessoas conhecerem um pouco da minha terra e das minhas raízes através da arte, é aquela sensação de eu vim ao mundo com algum propósito. E o que é que eu vou deixar de marca nesse mundo? Eu vou contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor? Ou eu vou passar nesse mundo só por passar? E a arte me proporciona isso. Eu acho que a partir do momento de que crianças pequenininhas conhecem as histórias e os talentos de um Miguel Guilherme, de um Zé Marculino, sabe? De um João Furiba, de tantos outros, de Dona Onésima, que foi uma professora maravilhosa, que tanto contribuiu, de Dona Adalgisa, né? Que tanto fez por Sumé, que tem uma história belíssima, e tantas outras pessoas que a gente tem história para contar, e eu só queria ter recurso para poder contar tudo isso. O Cine Teatro, que é uma dos meus roteiros agora, né? A gente agora vai correr atrás de recursos para poder fazer um filme, um curta-metragem sobre o Cine Teatro daqui, que tem histórias muito bacanas. Então, assim, a minha profissão me permite isso. Deixar esse legado, é isso que eu quero deixar como legado, sabe? Que as pessoas, através da arte, elas possam conhecer as suas histórias, as suas raízes e valorizar quem elas são. Porque uma pessoa sem história é uma pessoa sem identidade, sem alma. E a arte, o cinema, ele proporciona isso. A gente viajar através do tempo e lá, para quando o seu Miguel Guilherme era pequenininho e começava a rabiscar desenhos no chão, sabe? Quando o Zé Marculino não era nem conhecido ainda e fazia as letras dele e teve a oportunidade de conhecer Luiz Gonzaga e ser um dos maiores compositores do Rei do Baião. Então a arte, ela é transformadora. Eu digo que ela me salva todos os dias. Então o conselho que eu deixo para quem quer seguir esse caminho, estude. Estude, acredite, corra, vá atrás que você consegue. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, gente. Muito grata.